Vamos hoje estar esclarecendo alguma coisa sobre o nome sagrado. Porque às vezes todas as coisas podem errar, mas o nome não pode ser errado. Porque no nome está a nossa salvação. Porque às vezes há alguma dúvida e o Criador não opera na dúvida. O Criador não opera na dúvida. Que este vídeo seja um vídeo de esclarecimento. Porque é um nome que nós vamos estar lendo hoje. É um nome que se dobrará todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra. É um nome. Então esse nome tem que ser observado. Observado nesses últimos dias. Em Mateus 12 e 21 fala: e no seu nome os gentios esperarão. Então é uma profecia para os gentios. Esperar no nome sagrado. E depois também lá em Romanos 15, 12 fala também. Isaías 10, versículo 12 também fala. Que é uma esperança para os gentios. Então é uma coisa que tem que ser observado, analisado e não pode errar. As pessoas, às vezes que têm o conhecimento, se ele excluir Israel, ele está excluindo o nome sagrado, excluindo as coisas que foi dado a Israel. Porque esse livro fala que tudo foi dado a Israel. Então, quando se exclui Israel, o que acontece? Se exclui tudo aquilo que foi dado a Israel. Se perde o espírito da profecia. Se perde o espírito do Criador. Se perde o prazer de adorar, de buscar o prazer da verdade. Quando se exclui Israel. Entendeu? Primeiro tem que saber quem é Israel. Tem que saber quem é esse povo. Ele mesmo errado, eles estão dentro da profecia. Porque para chegar à verdade, o que precisa? Precisa daquele espírito de conhecimento e graça. Nós temos falado sempre aqui, nesse espírito de conhecimento e graça, que é o espírito que o próprio Criador mesmo falou em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei. A palavra derramarei está falando para o futuro. Derramarei sobre ele um espírito de graça e súplica. Entendeu? Então é com esse espírito é que nós enxergamos o Criador. É com o espírito de graça, o espírito de súplica. Estão ouvindo? Então, se não tiver esse espírito, as pessoas com certeza vão se desviar. Se não tiver esse espírito, as pessoas não vão chegar ao conhecimento. Por quê? Porque Israel está com tudo na sua mão. A profecia, entendeu? A palavra, o que eles ganharam do Criador, eles têm tudo. Mas o que precisa para exercer tudo isso? O espírito de graça e conhecimento. Medita bem esse versículo de Zacarias 12:10 que vocês vão entender. Quando o próprio Criador diz sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre eles o espírito de graça e súplica. E eles olharão para mim, diz o Criador. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente. Então não é uma coisa do homem. É uma coisa que o homem tem que se humilhar. É uma coisa que o homem tem que buscar. É uma coisa que o homem tem que reconhecer que ele é um pecador e precisa de Deus. Para ele receber na sua vida esse espírito de graça e súplica. Para ele olhar, para ele enxergar, para ele ouvir, para ele entender. Senão vai desviar. Senão vai desviar.
Em todos os documentos de Israel, em todos os dicionários, diz que Yeshua é uma variante de Yehoshua. Estão ouvindo? Mas os judeus falam Yeshua. Mas a profecia está para os gentios. E no seu nome os gentios esperarão. Eu não sei hebraico, mas eu sei que todos os documentos de Israel está Yeshua, variante de Yehoshua. O dicionário do Google está a mesma coisa. Nós vamos estar hoje ouvindo o dicionário do Google para o nosso esclarecimento. Porque nós temos que esclarecer. Nós temos que saber em que nós temos crido, em que nós temos acreditado. Você entendeu? Não é por acaso que nós chegamos ao conhecimento desse Deus. Não, não é por acaso. É porque houve esse espírito de graça e esse espírito de súplica que chegou na nossa vida. E houve em nossa vida o quê? Um despertamento. E agora nós temos que cultivar esse despertamento, mas cultivar aperfeiçoando e não desviando da verdade. Não desviando da verdade. Entendeu? Quem tem a Bíblia judaica, vai lá no dicionário, lá no final tem um nome Yeshua. Na Bíblia judaica está Yeshua. Mas eles mesmos ali, eles confirmam. Yeshua, variante de Yehoshua. Entendeu? Então, se nós sabemos que Yeshua é uma variante de Yehoshua, nós vamos invocar Yeshua? Não, nós vamos invocar Yehoshua. Como que pareceu Yehoshua na Bíblia através da profecia? Apareceu naquele Oséia, que o Criador aponta para ele e diz, o meu nome está nele. Então, Davi separa aquele homem, e o que Moisés faz com aquele homem? A partir de hoje você não é mais Oséia, você é Yehoshua, filho de Num, para se cumprir a profecia. Então, a primeira vez que o nome apareceu para o conhecimento do irmão Nilson é ali, Êxodo 21 e 20, para o conhecimento do irmão Nilson. Talvez tenha aparecido antes. Você pode chegar aqui e comentar para fortalecer a mensagem. Mas o nome mesmo apareceu o quê? Em Gênesis 4 e 26. Porque ali fala que aquele outro filho de Adão que chamava Sete teve um filho que se chamava Enos. E aí começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos estar lendo para nós entender. Porque ou invocar o nome, porque para nós, para mim, apareceu o nome em Êxodo 23 e 21, quando o Criador aponta Oséia e diz, o meu nome está nele. Mas o nome já era invocado. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 4 e 26. E Sete, também ele nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. Ó, estou lendo na Torá, mas na sua Bíblia está a mesma coisa. O nome começa a ser
invocado com esse neto de Adão. Com esse neto de Adão que se começa a invocar o nome do Senhor. Ó. Começou a invocar o nome do Eterno. Confirma aí que na sua Bíblia, às vezes você está na correria, já não tem mais tempo para abrir, para bibliar, né? Eu estou com o linguajar meio ruim hoje, mas o Criador há de consertar a minha voz, consertar a minha palavra, quando eu abro a boca para falar desse Deus, para falar deste nome bendito para as pessoas da terra. Aí você vai no seu Google e põe Gênesis 4:26. Aí vai sair esse versículo, onde se começou a invocar o nome do Senhor. Porque às vezes há muitas perguntas que as pessoas, mas por que os judeus invocam Yeshua? Então o que nós trazemos para as pessoas? Yeshua é uma variante de Yehoshua, entendeu? Nós não estamos aqui denegrindo a palavra Yeshua. Nós estamos pregando que os documentos de Israel prova que é uma variante de Yehoshua. O dicionário do Google cita que é uma variante de Yehoshua. Vamos estar ouvindo aqui para nós entender, esclarecer a nossa fé. Que a nossa fé tem que ser provada. No mundo da mentira, a verdade tem que ser provada. Você entendeu? Porque nós vivemos no mundo da mentira. É mentira na política, é mentira nas religiões. Estão ouvindo? Então, quando se trata da verdade, ela tem que ser provada. Tem que ser provada. Porque a função das duas bestas é enganar as pessoas. Que é a besta política e a besta religiosa. Eles trabalham enganando as pessoas. Mas nós não. Nós temos que provar a verdade todos os dias. Vamos estar ouvindo aqui. Sim, Yeshua é uma variante abreviada de Yehoshua. Ambos são nomes hebraicos que se referem a Jesus Cristo. Significado: Yeshua significa salvar, e Yehoshua significa o Eterno salva. Estão vendo? Tradução para o português. Yeshua e Yehoshua foram traduzidos para o grego como Jesus. Jesus foi traduzido para o latim como Jesus. Jesus foi traduzido para o português como Jesus. Uso na Bíblia. 1. Na Bíblia, o nome de Jesus aparece escrito ora como Yeshua, ora como Yehoshua. 2. No Novo Testamento, o anjo Gabriel anunciou a Maria que o nome do Redentor seria Yeshua. E 3. Em Lucas 1:68-79, Zacarias canta: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento de Yeshua acento grave, salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Uso em religiões evangélicas. Algumas religiões consideram a palavra Yeshua como o nome original de Jesus Cristo. A palavra vem se popularizando entre os praticantes de religiões evangélicas. Estão ouvindo que confusão? Mas aqui eles citam que é uma variante de Yehoshua. Então todos os dicionários, todos os documentos de Israel diz que Yeshua é uma variante de Yehoshua. Então nós vamos ficar com o quê? Ficar com o nome. Porque a profecia é, nós somos gentil. E aqui está dizendo, e no seu nome os gentios esperarão. Então nós vemos que é um nome sagrado, é um nome que veio do céu. Em Efésios 4,
4, 9 e 10, diz assim, que aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu. E aquele que subiu é o mesmo que desceu. Estão ouvindo? Deu para entender? Se não deu, você vai ler lá Efésios 4, 9 e 10. 4, 9 e 10. E depois, Filipenses 2, 6 e 7. Ele, tendo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Você entendeu? Porque essa fórmula de Deus foi uma profecia do próprio Deus. Lá atrás, aquele versículo lá que a gente, de 26, 11 de Levítico, que nós sempre falamos aqui. O próprio Deus falando, colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Tá vendo? Então é a profecia do próprio Deus. E depois, Filipenses 2,10. Todo joelho se dobrará para esse nome. Então é um nome que não pode ser errado. Porque no céu também vai se dobrar para ele. Hã? No céu, na terra e debaixo da terra, todo ser vivo vai se dobrar para esse nome. E vai dizer, Yehoshua HaMashiach é o Criador. Para se cumprir a palavra de Isaías. Para se cumprir a palavra de João Batista. Ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E agora? Você pensa bem aonde você está. Olha o lugar que você está. Entendeu? Naquele dia você vai ter que dobrar o joelho para ele. E dizer, e confessar que ele é o Criador. Que na sua Bíblia está Senhor. Mas na Bíblia judaica está Adonai. Estão ouvindo? Mas se refere ao Criador. Porque João Batista assim o disse. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e aponta ele. O apóstolo Paulo aponta ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Então ficou bem esclarecido. Se vocês quiserem ouvir a mensagem de novo, vai no seu Google. Se você tem preguiça de escrever, você só fala Yeshua, variante de Yehoshua. O Google vai explicar para você a mensagem. Olha como é que as coisas ficou fácil. As coisas facilitaram para aquele homem, para aquela mulher que deseja a salvação. Estão ouvindo? As coisas está fácil. É só ter boa vontade que você vai abandonar a igreja da Santa Inquisição e vai voltar para o Criador e voltar para o seu nome de Israel. Entendeu? Você vê que é um nome tão perseguido que lá atrás, Yehoshua, por que eles mudaram para Josué? Se é um nome que não tem valor, então deixa Yehoshua. Não, mas a perseguição é tão grande que mudaram para Josué. Entendeu? É um nome que veio do céu. Todas as vezes que ele aparece nas escrituras, ele está vindo do céu. O próprio Criador, quando disse, o meu nome está nele, veio do céu. E o menino, quando se manifestou a Israel, o anjo veio do céu. Depois veio o apóstolo Pedro e disse, em nenhum outro nome há salvação, porque só um nome é dado debaixo do céu para a salvação, e não é nome dado entre os homens. Atos 4:12, um versículo que todos nós conhecemos. Então vamos dobrar o nosso joelho e agradecer o Criador para que essa fé nunca seja arrancada da nossa vida. Porque essa fé é a fé verdadeira que nos conduz à salvação. Entendeu?
Mas muitas pessoas perdem o espírito de graça e súplica na caminhada. Entendeu? Então fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra, no nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Amém.